ao vivo direto do plenário. Podemos nos sentar. Muito boa tarde, senhoras ministras, boa tarde, senhores ministros, Sua Excelência, Procurador-Geral da República. Vamos dar início à abertura da 6ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de março de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h42, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção à ata, eu a considero aprovada e, dando início à sessão, eu chamo o primeiro feito da pauta de hoje, ação direta de inconstitucionalidade 4980. Relator, Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Teremos sustentações orais pelo requerente e por 4 amici curia, que dividirão o tempo de 30 minutos, sobejando 7 minutos e meio para cada um na sua sustentação. Então, há aqui uma suspeição afirmada pelo ministro Roberto Barroso, e com essas informações eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o relatório. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhora secretária da Sessão, senhores e senhoras advogados, meu boa tarde a todos. O Procurador-Geral da República formalizou a presente ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar em face do caput do artigo 83 da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela medida provisória 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010. O dispositivo está assim redigido. Artigo 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social previsto nos artigos 168-A e 337-A do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, será encaminhado ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Sustenta o requerente a inconstitucionalidade do aludido preceito normativo no que se refere aos crimes de natureza formal, especialmente de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A, por ofensa aos artigos 3º, 150, inciso 2, 194, caput, inciso 5 e 195 da Constituição da República, bem como ao princípio da proporcionalidade sob a perspectiva da proteção deficiente. Aduz ainda que a medida provisória 497 de 2010, convertida posteriormente na Lei número 12.350 de 2010, padeceria de inconstitucionalidade formal e material, que teria, assim, contaminado a mencionada lei. Afirma presente o abuso de competência no que toca à edição de medidas provisórias, ante a ausência de urgência para normatizar a questão, bem como por tratar o dispositivo impugnado de matéria penal e processual penal, o que esbarraria na vedação contida no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Carta Magna. Argumenta que o delito tipificado no artigo 168-A do Código Penal possuiria natureza formal,
razão pela qual seria irrelevante a constituição definitiva na esfera administrativa do crédito tributário enquanto requisito para a consumação do fato delituoso. Alega que a norma atacada, ao condicionar o envio para o Ministério Público da representação fiscal para fins penais apenas quando observado o exaurimento do processo administrativo fiscal, confere idêntico tratamento a crimes tributários de natureza material e formal, incidindo em equívoco que favorece a impunidade das condutas criminosas e confere proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado pelos tipos penais formais. Defende que a medida não apenas impossibilitaria o acesso pelo Ministério Público dos elementos necessários para ofertar a denúncia, como também prejudicaria a persecução penal e conferiria proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado. Sustenta que, ainda que se reconheça a natureza material do delito em tela, o seu momento consumativo deveria se observar quando do lançamento provisório, uma vez que a consolidação definitiva do crédito tributário, após exaurimento da esfera administrativa, apenas corresponde ao exaurimento do crime. Articula com os artigos 3º, 194 e 195 da Constituição Federal para defender a necessidade de efetiva repressão penal na seara tributária, como forma de buscar o devido recolhimento do tributo, a fins de prover o Estado com as condições materiais para alcançar os objetivos fundamentais da República, em especial naquilo voltado aos tributos destinados à Seguridade Social, como no caso. Requer, ao final, que o pedido seja julgado procedente e, em consequência, declarada a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430, de 1996, alterado pela Lei 13.350, de 2010, no tocante aos crimes formais, sobretudo de apropriação indébita previdenciária, artigo 68-A do Código Penal. Subsidiariamente, requer que seja dada interpretação conforme ao dispositivo, no sentido de que os delitos formais, especialmente o de apropriação indébita, consumam-se independentemente do exaurimento do procedimento na esfera administrativa. Foi adotado o procedimento abreviado, previsto no artigo 12 da Lei 9.868, de 99. A Presidência da República, instada a prestar informações, o fez defendendo preliminarmente o não conhecimento da ação por ausência de impugnação à totalidade do complexo normativo, no que concerne à redação originária do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, e aos respectivos parágrafos 1º e 6º, que apresentariam idênticos vícios de inconstitucionalidade. No mérito, afirmou ser constitucional o dispositivo impugnado, argumentando que este não alterou a natureza dos crimes formais previstos para os crimes materiais e, tampouco, estabeleceu a necessidade de exaurimento do procedimento administrativo fiscal. Por essa razão, pugnou que, na hipótese de conhecimento da ação, seja declarada a constitucionalidade do artigo questionado. O Senado da República prestou informações nas quais defendeu a constitucionalidade do referido dispositivo, afirmou em subsistência do alegado vício formal, uma vez que impróprio adentrar o exame judicial na análise dos requisitos de urgência e relevância das medidas provisórias, excetuando a hipótese de abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não teria ocorrido na espécie. Por sua vez, a Câmara dos Deputados tão somente informou que a medida provisória 497 de 2010, convertida na Lei 12.350 de 2010, teve sua tramitação normal nos estritos termos da Constituição e regimento da Casa inerentes à espécie. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido formulado pelo requerente, pugnando pela declaração de constitucionalidade do caput do artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Afirmou que a natureza do crime de apropriação indébita previdenciária, se formal ou material, é irrelevante para deslinde da questão. Afirmou que, na ocasião do julgamento do agravo regimental no inquérito 2537, esta Corte não teria decidido pela indispensabilidade de processo administrativo fiscal para tipificação penal. Aduziu que a questão ora posta já teria sido solucionada na ADI 1571, na qual assentou-se a constitucionalidade da redação original do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, que mencionava o tipo penal do artigo 2º da Lei 8.137, de 90, cujo inciso 1 fora considerado crime formal pela Corte. O Ministério Público opinou pela procedência da ação. Foram admitidos terceiros na condição de amicus curiae. É o relatório. Obrigado, ministro
Nunes Marques, convido para assumir a tribuna e fazer a sua sustentação oral, uma vez que está presente presencialmente, a sua tribuna, o nosso Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, a quem eu concedo a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Luiz Fux. Cumprimento a excelentíssima senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os demais ministros, especialmente o relator, ministro Cássio Nunes. O dispositivo impugnado estabelece a necessidade de exaurimento das instâncias administrativas como condição para o envio de representação fiscal ao Ministério Público no que concerne a determinados crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social. Na inicial, a Procuradoria-Geral da República, em gestão anterior a esta em que eu me encontro no cargo, sustentou que não foram observados, quando da emanação da medida provisória 497 de 2010, os pressupostos formais e materiais a que se sujeita a edição deste ato normativo primário. Invocou-se ainda a inconstitucionalidade material do dispositivo impugnado, no que se refere aos crimes de natureza formal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e aos artigos 3º, 150, inciso 2, 194, caput, inciso 5 e 195 da Constituição Federal. Inicialmente, há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ação, por ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo, suscitada esta questão pela Presidência da República. Os parágrafos do artigo 83 da Lei 9.430 de 96 não dizem respeito à consumação de crimes formais e, portanto, não têm o mesmo vício alegado na exordial. Imperioso analisar como se deu a alteração do texto normativo aqui questionado. Em sua redação originária, o artigo 83 da Lei 9.430 de 2010 estabelecia a necessidade de exaurimento da via administrativa para o envio de representações fiscais ao Ministério Público apenas em relação aos crimes contra a ordem tributária, definidos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90. O preceito normativo foi alterado pela medida provisória 497 de 2010, que incluiu os crimes contra a Previdência Social e foi posteriormente convertida na Lei 12.350 de 2010. Entretanto, como a medida provisória padecia, como se verá, de inconstitucionalidade, a sua conversão em lei não lhe expurga as eivas originárias, conforme conhecida jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o ato normativo primário editado pelo Presidente da República não observou os pressupostos constitucionais, aos quais se sujeita a sua válida edição, pois, além de disciplinar matéria destituída de urgência qualificada, versou assunto cuja natureza o torna insuscetível de regramento na via excepcional eleita. Conforme a exposição de motivos do ato normativo, a medida provisória pretendeu harmonizar a legislação previdenciária com a legislação dos demais tributos administrados pela Receita Federal. Os motivos declinados data vênia são insuficientes para demonstrar a necessária urgência que autoriza a adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República. Além disso, pela própria natureza das medidas provisórias, o Constituinte derivado, por emenda constitucional de número 32 de 2001, entendeu de subtrair do seu âmbito de normação certas matérias, tidas como mais sensíveis, entre as quais se incluem o direito penal e o processo penal. Disso se segue que a medida provisória presente com natureza de matéria nela versada, revela-se inconstitucional data vênia, contaminando, de consequência, o diploma de conversão, vale dizer, a Lei 12.350 de 2010, que não convalida os vícios originários do ato normativo primário.
Assim, seja pela ausência de urgência, seja por ter versado sobre matéria vedada, a medida provisória que originou a nova redação do artigo 83 da Lei 9.430 de 96 padece da eiva do Supremo Vício. Destaco ainda quanto ao plano da incidência do dispositivo normativo, que é preciso fazer um distinguish, e esse distinguish parece ao Ministério Público importante, entre os crimes materiais e os crimes formais contra a ordem tributária e contra a Previdência Social. Na petição inicial, sustenta-se que, na hipótese de crimes formais contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, a representação fiscal para fins penais independe do exaurimento do processo administrativo fiscal, pois, sendo delito formal, a sua consumação prescinde da constituição definitiva do crédito tributário na instância administrativa. A súmula vinculante 24 deste Supremo Tribunal Federal, em consonância com a decisão plenária no HC 81.611, refere-se ao lançamento definitivo do tributo, em se cuidando, abro aspas, de crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4, da Lei 8.137 de 90, fecho aspas. Nos crimes fiscais e previdenciários de natureza formal, a consumação ocorre antes da conclusão de procedimento administrativo, na data do vencimento do prazo para recolhimento do valor da obrigação tributária. Bem por isso, não há necessidade de esgotamento da instância administrativa para a deflagração da persecução penal. Condicionar a representação fiscal para fins penais dos crimes contra a ordem tributária e a previdência social de natureza formal ao exaurimento do processo administrativo fiscal é medida da tavenha desproporcional, ofensiva ao devido processo legal em sua dimensão substancial. Esse entendimento impõe barreiras à atuação tempestiva do Ministério Público e lesiona particularmente o patrimônio fiscal e da Previdência Social. A exigência de esgotamento do contencioso administrativo fiscal para comunicar a ocorrência de crimes formais ao Ministério Público atenta contra a proteção eficiente, pois cria obstáculo desproporcional e que posterga morosamente o início da persecução criminal em detrimento dos bens jurídicos protegidos. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República requer à Suprema Corte a procedência do pedido para, em primeiro lugar, declarar a inconstitucionalidade do artigo 83, caput da Lei 8.430 de 96. Em ordem eventual ou subsidiária, requer a procedência do pedido para em declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, afastar-se a leitura do artigo impugnado, pela qual se entenda que a deflagração da persecução criminal pelo Ministério Público nos crimes formais se sujeita à prévia decisão final na instância administrativa, nos termos do quanto decidido na ADI 1571. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, pela sua fala. E agora eu convido, na qualidade de amicus curiae, a Defensoria Pública da União, que falará por meio do doutor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, defensor público da União, que está em nossa videoconferência, que disporá do tempo regimental de 7 minutos e meio, na medida em que estamos dividindo o tempo entre os vários amici curia. Então, Vossa Senhoria tem a palavra, doutor Antônio Ezequiel Inácio. Obrigado, presidente. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhor relator, ministro Nunes Marques, as pessoas de quem cumprimento os demais membros da Corte e todos que participam dessa sessão. No entender da Defensoria Pública da União, a presente ADI não deve ser conhecida, porque deixou de atacar em sua totalidade o complexo de normas que determinam o envio da representação fiscais para fins penais ao Ministério Público somente depois de resolvida a questão na seara administrativa. A petição inicial, datada de 31 de maio de 2013,
pede somente que seja declarada a inconstitucionalidade da modificação inserida pela Lei 12.350 do ano de 2010, no caput do artigo 83 da Lei 9.430. Isso no que se refere aos crimes formais, especialmente o delito de apropriação indébita previdenciária. Ocorre que a Lei 12.382 de 2011, ou seja, antes da propositura da lei em tela, inseriu parágrafos no artigo 83 da Lei 9.430, que tem conteúdo normativo com o mesmo sentido da previsão constante no caput. Por exemplo, o parágrafo 1º, que fala de parcelamento de débito tributário, ele também é aplicado a crimes formais, ele também é aplicado ao crime de apropriação indébita previdenciária. E o Ministério Público não impugnou essa disposição normativa na petição inicial da presente ADI. E ainda, os parágrafos 2º, 4º e 6º fazem referência expressa ao caput, com a redação dada pela Lei de 2010. E isso vale tanto para delitos materiais quanto para delitos formais, no entender da DPU. Diante disso, como a inicial ataca apenas parte da cabeça do artigo 83, sem impugnar as normas de mesmo sentido constante em seus parágrafos, dependentes do caput, pense que a presente ADI não deve ser conhecida. A esse respeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a ausência de impugnação da totalidade das normas que integram o mesmo contexto normativo acarreta a deficiência da petição inicial e a ausência do interesse de agir da parte autora. Por isso, a DPU propõe a essa Suprema Corte que a ADI em tela não seja conhecida. Por outro lado, com relação ao mérito, a DPU sustenta que, caso a ADI seja conhecida, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Talvez esse seja o ponto principal da nossa argumentação. A existência de justa causa para a instalação de ação penal não é exigível apenas para os crimes materiais, mas sim para qualquer infração penal. Com a devida vênia, não se afigura razoável a pretendida distinção entre crimes materiais e formais como parâmetro de constitucionalidade da norma impugnada. Isso porque, tanto no que diz respeito aos crimes materiais quanto aos delitos formais, a função da norma impugnada é a mesma. Ou seja, em ambas as situações, a determinação do poder legislativo é de que se evite a propositura precipitada de ações penais, de modo a impedir que o processo criminal seja utilizado como meio de cobrança de dívidas fiscais, notadamente quando sequer restou demonstrada a exigência do crédito tributário no âmbito próprio, que é a seara administrativa. Essa Corte Suprema reconhece ser possível a suspensão da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade com relação aos crimes formais contra a Previdência Social, inclusive o de apropriação indébita previdenciária, nas hipóteses de parcelamento ou pagamento do débito apurado pela instância administrativa. Assim, plenamente legítima e compatível com a Constituição da República, a opção legislativa de determinar o envio da notícia crimes ao Ministério Público somente depois de a tutela do bem jurídico mostrar-se insuficiente na via administrativa. O direito penal reserva-se como última ratio contra a transgressão de bens jurídicos fundamentais para a sociedade. Portanto, se existe um meio mais brando de solucionar o conflito, é desnecessária e abusiva a utilização do direito penal. Ora, quando se está diante da possibilidade da existência em tese de débitos tributários ou previdenciários, o que interessa à sociedade não é a formalização da ameaça de mandar mais gente para as prisões. Diferentemente disso, quer se trate de crime material, quer se cuide de delito formal, o que realmente importa é que o eventual débito, devidamente apurado pela autoridade administrativa competente, seja adimplido pelo contribuinte. É desse modo que restarão atendidos o princípio da proporcionalidade e a exigência de proteção eficiente do bem jurídico tutelado. Assim, no entender da DPU, a norma impugnada, diferentemente do que genericamente afirmado na inicial, não é contrária aos objetivos fundamentais da República. Não se verifica, tampouco, a existência de contrariedade ao artigo 150, inciso 2º da Lei Maior. Em verdade, a inicial sequer aponta objetivamente o modo pelo qual o dispositivo legal em questão acarretaria a alegada violação ao texto constitucional. Além disso, a norma impugnada não ofende o artigo 194, caput de inciso 5º, nem o artigo 195 da Constituição.
uma vez que ela em nada compromete a organização e os objetivos da Previdência Social, a equidade na forma de participação ou o custeio nem o seu financiamento pela sociedade. Em verdade, faz mais de uma década que a norma legal em questão está em vigor e esses bens continuam tutelados pela ordem jurídica, sem qualquer óbice à atuação dos poderes públicos, cada qual no âmbito das competências que lhes são próprias e no tempo próprio destinado ao agir de cada órgão público. Não se vislumbra, portanto, motivo para desprestigiar a legítima deliberação do Poder Legislativo, para que agora se passe a impor a expedição assodada de representações fiscais para fins penais. Por fim, no entender da DPU, não se verifica no presente caso o abuso da competência para a edição de medidas provisórias, cujos pressupostos somente podem ser controlados na esfera judicial em situações excepcionalíssimas, em que sua ausência seja manifesta e evidente. De todo modo, no entender da DPU, essa discussão está muito superada, dada a conversão da medida provisória em questão na Lei 12.350 de 2010, que conferiu a atual redação ao caput do artigo impugnado. Em virtude do exposto, a DPU manifesta-se pelo não conhecimento da ADI dela e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Antônio Ezequiel Inácio. Falará agora pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Advocacia Tributária, doutora Nina da Conceição Pencac, que está aqui presencialmente. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhor ministro-presidente Luiz Fux, senhor ministro relator ministro Nunes Marques, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República e ilustres colegas de bancada. Conforme ficou claro, o objeto da presente ação pode ser dividido em duas perguntas. As contribuições previdenciárias são tributos? Bom, esta egrégia corte já respondeu essa pergunta no início dos anos 90. Isso nos leva à segunda pergunta. O legislador pode esclarecer que as contribuições previdenciárias conferido o mesmo tratamento que é conferido para os outros crimes, né, tributários? Então, na verdade, aqui resta saber se o legislador, né, nesse intuito de interpretar uma norma que já existia, pode conferir ao crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias uma tipificação, na verdade, uma previsão legal que já existia para os demais crimes tributários, em relação aos outros tributos federais. A nosso ver, essa pergunta também deve ser respondida de forma afirmativa, pois entendemos que o esclarecimento feito pelo legislador em 2010 está dentro das suas opções legítimas. E antes de adentrar na análise do mérito, é importante ressaltar que é a terceira vez que esta Corte se depara com a análise da constitucionalidade da norma em questão. Isso porque, em 1997, a ilustre PGR ajuizou a ADI 1571. E, portanto, essa Corte, já em 1997, por este egrégio plenário, negou a medida cautelar nessa ADI 1571. E, em 2003, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, houve o julgamento de mérito da ação, e essa ação, a ADI 1571, foi julgada improcedente. Na verdade, é importante destacar que a ADI 1571 ela impugnava a redação original, como o ilustre Procurador-Geral da República já explicitou para a gente, da redação original do dispositivo, né, impugnado, que é o artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Só que é importante esclarecer também que esse dispositivo já abrangia os crimes de apropriação indébita fiscal e sonegação fiscal, que apenas foram esclarecidos em 2010. Né? E, em 2010, o legislador, portanto, estendeu aos crimes de apropriação indébita previdenciária a necessidade do envio de comunicação fiscal para fins penais, que já era um requisito desde 1996 para os demais crimes tributários. Então, como foi decidido na sessão de ontem, a ADI 6630, né, que analisou a constitucionalidade da lei da ficha limpa, e este egrégio plenário decidiu por não conhecer da ADI analisada ontem, por entender não ter havido, nos termos do voto do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, alteração substancial da norma, ou alteração constitucional e alteração fática que justificasse nova análise
do mesmo dispositivo já analisado pela Corte, pede-se aqui, então, que seja aplicado o precedente firmado ontem e que não seja conhecida a presente ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4980, pois se entende, assim como se entendeu ontem, que essa ação abstrata está sendo utilizada como ação rescisória, o que foi vedado. Bom, adentrando na análise de mérito, entendemos que a requerente, a ilustre requerente, ela também não consegue apontar motivos pelos quais a lei deve ser declarada inconstitucional com a devida vênia. A ilustre requerente, ela apenas manifesta a sua insatisfação, a sua discordância em relação à opção legítima do legislador de estender aos crimes previdenciários, que envolvem o não recolhimento de contribuições previdenciárias, um tratamento legal que já foi declarado constitucional por essa Corte pelo menos 2 vezes. No entanto, a discordância da PGR, ela não é apenas em relação a uma opção legítima do legislador. Com a devida vênia, mais uma vez, entendemos que a requerente aqui, ela discorda também da Constituição Federal, que coloca como princípios fundamentais o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência, que são protegidos por esta norma impugnada. Ela diverge também do Código Tributário Nacional, que afirma que os recursos administrativos, que são direitos do contribuinte, suspendem a exigibilidade dos tributos, ou seja, no curso desses recursos não pode haver qualquer ato de cobrança, e o que se pretende aqui é que haja uma ação penal. Além disso, é importante destacar que a requerente parece também discordar da relevância atualmente desenvolvida pelos tribunais administrativos, sobretudo pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que analisa, em segunda e última instância, as questões administrativas envolvendo o direito tributário. O CARF, atualmente, ele não analisa apenas fatos e provas. O CARF, ele exerce função relevantíssima e é um órgão dotado de conselheiros cuja competência técnica é inquestionável e que exerce função jurisdicional atípica. Portanto, quando um processo chega ao CARF, o CARF vai analisar se há ilegalidade, inclusive aplicando teses firmadas em RGs, em ADIs por esta Corte. Além disso, fica clara aqui a discordância da ilustre Procuradoria-Geral da República em relação também à vontade do Poder Executivo, que em 2010 editou a medida provisória 497, que alterou o dispositivo impugnado e justificou, na exposição de motivos, que essa alteração se dava para harmonizar o tratamento dado a todos os tributos federais. Por quê? Até meados dos anos 2000, a Receita Federal apenas arrecadava alguns tributos federais, com exceção das contribuições. Depois dos anos 2000, as contribuições sociais, sobretudo as previdenciárias, que eram apartadas, passaram a ser recolhidas pela Receita Federal. Portanto, era relevante a alteração dessa norma para que houvesse um tratamento harmonizado para todos os tributos federais. Além disso, fica claro na exposição de motivos também que o Poder Executivo se preocupou em adequar a norma à jurisprudência desta Corte, né? Sobretudo, a jurisprudência que já foi citada pelas pessoas que me antecederam aqui, o inquérito 2537 e os precedentes que levaram à aprovação da súmula vinculante 24, que afirmaram que os crimes de apropriação indébita são delitos materiais e não formais. Bom, por fim, já adentrando na análise da jurisprudência desta Corte, fica claro que também a ilustre Procuradoria não mostra sua insatisfação em relação aos precedentes já afirmados aqui. E baseia sua argumentação na frágil classificação doutrinária que divide os crimes entre formais e materiais. No entanto, essa classificação doutrinária não tem qualquer previsão constitucional. Quando a Corte se deparou com esse tema, foi em ações de matéria penal e não em controle de constitucionalidade. Portanto, essa classificação, a nosso ver, não pode ser utilizada para fundamentar os julgamentos de inconstitucionalidade da lei, porque não há um dispositivo sequer na Constituição que fale sobre isso. Bom, por fim, ficando claro, né, a insatisfação da Procuradoria em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, que fez uma escolha legítima, a jurisprudência desta Corte, a abate, né, por todo o exposto, requer
que essa ação seja julgada improcedente no mérito, né, e preliminarmente que ela não seja conhecida, mas no mérito seja julgada improcedente, para que haja a declaração de constitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, doutora Nina da Conceição. E agora falará pelo Amicus Curiae Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, Sindicom, a doutora Ângela Sinac Baeta Neves, aqui também presencialmente. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República e colegas que me antecederam e que me sucederão. Excelências, em razão da relevância da matéria, o Sindicom, entidade nacional representativa do setor de distribuição de combustíveis e lubrificantes, vem a esse Supremo Tribunal Federal, na qualidade de amigo da Corte, trazer aspectos de fato e de direito para contribuir com a solução dessa controvérsia. E iniciamos essa sustentação oral trazendo números concretos, para que se compreenda a importância e a imprescindibilidade do condicionamento da apuração do crime de apropriação indébita previdenciária ao esgotamento da instância administrativa. Partindo da premissa, excelências, a premissa inequívoca que o processo de crime só será instaurado em caso de imputação de penalidade qualificada, com a lavratura pelo fiscal de uma representação fiscal para fins penais, um levantamento realizado pelo portal J sobre casos de aplicação de multa qualificada que foram analisados pela Câmara Superior do CARF no ano de 2021, mostrou que, de todos os casos por ela analisados, mais de 50% das decisões foram reformadas e as multas qualificadas foram anuladas. Isso sem contar com as alterações feitas na instância inferior. Então, isso demonstra, excelência, a importância das provas produzidas no processo administrativo para apuração não apenas da quantificação, não apenas do fato gerador da obrigação tributária, mas também para eventual tipificação penal da conduta ilícita. E agora, com a procedência dessa ação, toda a produção dessas provas será transferida por um inquérito policial ou por uma ação penal? O processo administrativo, excelências, fiscal é fundamental, não apenas para que o contribuinte tenha garantido o direito do contraditório, mas também para o próprio Ministério Público ter mais elementos e provas acerca da autoria e da materialidade do crime fiscal. E para que também não se coloque o contribuinte automaticamente num papel de criminoso e de réu numa ação penal. Há também o aspecto de dispêndio de recursos públicos, que nós podemos trazer aqui, que o acionamento do Poder Judiciário de uma forma prematura será, na verdade, muitas vezes, será feito de uma forma precária e desnecessária, inútil, se no futuro o processo administrativo seja levantada a multa qualificada. Outro aspecto para reflexão de Vossas Excelências é o de que condicionar a apuração do crime de apropriação indébita previdenciária à mera declaração do contribuinte no lançamento, sem o esgotamento do processo administrativo, gera, sim, insegurança jurídica, pois irá se transferir ao momento da autuação a caracterização da infração penal, e negando ao contribuinte o direito de sua defesa na esfera administrativa. Todos nós sabemos, Excelência, da complexidade do nosso sistema tributário no Brasil, que suscita diversos questionamentos, inúmeras dúvidas e controvérsias entre o fisco e os contribuintes. É muito frequente a existência de autuações fiscais para cobrança de tributos e de valores considerados devidos pelas autoridades fiscais, que são discutidos em processos administrativos, que podem resultar, sim, como de fato eu já mencionei anteriormente, em decisões favoráveis aos contribuintes. Excelências, o direito penal não pode ser utilizado como uma seara para cobrança de tributos, nem pode servir como instrumento de pressão e coerção para os contribuintes pagarem autuações tributárias
como nós vimos, elas podem ser equivocadas, sob pena de estarmos relativizando várias garantias constitucionais e a própria boa-fé dos contribuintes. Especificamente agora, sobre a inicial da ação direta, há um equívoco da autora, no entender desse amicus curiae, que, ao classificar o tipo da ação penal de apropriação indébita previdenciária, há um crime formal. Essa questão, como já foi mencionado anteriormente, ela já foi definida por esse Supremo Tribunal Federal no agravo regimental no inquérito 2537, onde ficou assentado que o delito do artigo 168-A do Código Penal é um crime omissivo material e não formal. Sim, esse delito não se exaure com um simples não repasse ou não recolhimento da contribuição previdenciária. Ele deve ser precedido de uma ação, que é o de descontar ou arrecadar o montante devido ao título de contribuição previdenciária. E é justamente na esfera administrativa que será apurado se o contribuinte reteve indevidamente a contribuição previdenciária ou se ele lançou a informação de forma equivocada ou ainda se o fisco errou na homologação. Por fim, excelências, na prática, a eventual decisão de procedência dessa ação, ela vai acarretar a instauração de inquéritos policiais prematuros contra contribuintes, administradores e dirigentes de empresas que vão ser coagidos e se sentir coagidos para pagar ou parcelar esses valores supostamente devidos antes de uma decisão administrativa, pois eles podem, por temer a uma repressão numa ação criminal, uma responsabilização na esfera criminal. Segundo ponto, pode arrecadar uma busca desenfreada pelo Poder Judiciário, seja em mandados de segurança contra autos de infração, seja com habeas corpus para trancamento desses inquéritos instaurados prematuramente. Enfim, uma enxurrada de processos que podem ser evitados se mantida a constitucionalidade do dispositivo impugnado. E como terceira consequência, que nós veremos, que será inegável, é o esvaziamento da competência das instâncias administrativas. Por essas breves razões, excelências, bem como pelos demais fundamentos apresentados nos autos dessa DIN e também nos memoriais que foram encaminhados a vossas excelências, o Sinicom espera e confia que esse Supremo Tribunal Federal julgue improcedente a DIN. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ângela Sinac. Falará agora pelo amicus curiae, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, doutor Tiago Sandoval Furtado, aqui presencialmente. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro-presidente, ministro relator, ministras, demais ministros. Queria aqui deixar um agradecimento e um cumprimento especial ao ministro Ricardo Lewandowski, que foi meu professor no meu primeiro ano da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, há 22 anos atrás, em 2000. Uma alegria reencontrá-lo. Excelentíssimo procurador-geral, demais colegas presentes. Bom, eu estou aqui representando, então, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENGE, e, a partir do que os colegas já explanaram, não há como se reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430. Eu lembro aqui que não pode haver dúvida a respeito do bem jurídico tutelado, tanto na Lei 8.137, como no artigo 168-A do Código Penal, que é justamente o patrimônio público. No caso, especificamente, da Lei 8.137, dos crimes tributários, já é a antiga disposição que prevê a extinção de punibilidade pelo pagamento, desde a gênese da Lei 8.137, passou por algumas alterações e está reafirmado esse comando normativo no parágrafo 4º do próprio artigo 83 da Lei 9.430, que culminou, inclusive, na edição da súmula vinculante número 24, e que, portanto, considerando que o bem jurídico tutelado nestes casos é o patrimônio público, extinguindo-se a punibilidade pelo pagamento, não haveria que se falar em justa causa para a ação penal antes de constituído, em definitivo, o crédito tributário.
E no caso do artigo 168A do Código Penal, nós não podemos esquecer que o parágrafo 2º do mesmo artigo prevê lá também a hipótese de exclusão de responsabilidade, extinção de punibilidade pelo pagamento. Aliás, eu acho que vale a pena aqui a gente mencionar o entendimento dessa colenda corte no HC 81.611, sob a relatoria do ex-ministro Sepúlveda Pertence, em que ele diz que, embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal, falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no artigo 1º da Lei 8.137, que é material, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo. E com relação ao artigo 168A do CP, do Código Penal, como bem pontuado pela colega que me precedeu, no inquérito 2537, de relatoria do ministro Marco Aurélio, esse Augusto Supremo Tribunal Federal já decidiu que a apropriação indébita tributária, a apropriação indébita previdenciária, disciplinada no artigo 168A, é um crime omissivo material e não simplesmente formal, e conclui que, estando em curso um processo administrativo, ficam afastadas a persecução criminal e a manutenção de inquérito, ainda que sobrestado. Portanto, mesmo para os crimes previstos no artigo 168A do Código Penal, a condição definitiva do crédito é condição de procedibilidade da ação penal. E a materialidade delitiva surge apenas com essa constituição definitiva do crédito. Consequentemente, sem isso não há crime, o crime é impossível. Então, concluindo aqui, com todas as vênias ao entendimento da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, não se pode admitir o uso de ação penal como mecanismo de coerção para pagamento de tributo. Excelências, estou aqui representando a FIENGE, Federação das Indústrias de Minas Gerais. E, nessa condição, eu reafirmo que Vossas Excelências já devem estar cansados de saber. O cumprimento da legislação tributária e previdenciária no Brasil é algo complexo, que enseja equívocos tanto do ponto de vista do contribuinte como do fisco. Isso se reflete, inclusive, nos resultados de julgamentos de processos administrativos no CARF, conforme a colega trouxe para nós. Então, coagir o contribuinte a abrir mão do seu direito de discutir administrativamente o seu próprio direito, coagir o contribuinte a abrir mão do seu patrimônio, coagir o contribuinte a abrir mão da presunção de inocência, não pode ser admitido, porque o que acontece na prática é que o contribuinte fatalmente acabará pagando o montante cobrado para se livrar da persecução penal e futuramente discutir uma repetição de indébito perante o fisco. Portanto, a instância administrativa, que hoje é extremamente complexa e evoluída, passará a se tornar instância de revisão ou de avaliação de pedidos de reconsideração. E isso sem falar, Excelências, que a declaração de constitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430 não fere a prerrogativa do Ministério Público para a persecução penal, porque ela permanece garantida. O que acontece é que ela continua vinculada à constituição definitiva do crédito tributário, continua vinculada à apuração de quem deve e de quanto deve no âmbito administrativo. Portanto, Excelências, então, complementando a fala dos meus colegas, a FIENGE também pugna pela improcedência desta ADI e pela consequente manutenção e declaração de constitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Tiago Sandoval Furtado, que proferiu agora a última sustentação dos amici curia,
razão pela qual eu passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Renovo os meus cumprimentos a todos. Aproveito a oportunidade para parabenizar todas as sustentações orais. Analiso primeiro, senhor presidente, quanto a conhecimento da ação. De início, afasto a preliminar de não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade, no que concerne à suposta ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo. A ação volta-se contra o artigo 83 da Lei 9.430, de 96, presentes as modificações introduzidas pela Lei 2.350, de 2010, naquilo que incluiu o crime de apropriação indébita tributária, artigo 168-A do Código Penal, no rol de dispositivos contemplados na normativa ali prevista. Sob tal ângulo, reputo impertinente a impugnação aos parágrafos do dispositivo, uma vez que a autonomia deles em relação à modificação do caput leva a concluir pela subsistência dos primeiros, ainda que na hipótese de eventual procedência do pedido formulado na ação. Anoto também que não há plena identidade entre a controvérsia, ora em análise e o conteúdo do decidido pelo Pleno na ADI 1571, ministro Gilmar Mendes. Referida ação direta, também formalizada pela Procuradoria-Geral da República, visava a declaração de inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, em sua redação originária, ao argumento de violação do artigo 129.1 da Constituição Federal. Na ocasião, o plenário julgou improcedente o pedido em acórdão que recebeu a seguinte ementa: ação direta de inconstitucionalidade, artigo 83 da Lei 9.430, de 96, arguição de violação ao artigo 129, inciso 1 da Constituição. Notícia criminis condicionada à decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário. A norma impugnada tem como destinatários os agentes fiscais, em nada afetando a atuação do Ministério Público. É obrigatória para a autoridade fiscal a remessa da notícia criminis ao Ministério Público, decisão que não afeta a orientação fixada no habeas corpus 81.611, crime de resultado. Antes de constituído definitivamente o crédito tributário, não há justa causa para ação penal. O Ministério Público pode, entretanto, oferecer denúncia independentemente da comunicação, dita representação tributária, se, por outros meios, tem conhecimento do lançamento definitivo. Não configurada qualquer limitação à atuação do Ministério Público para a propositura da ação penal pública pela prática de crimes contra a ordem tributária, improcedência da ação. Em que pese existirem relevantes pontos de contato entre os debates ali travados, os quais em muito orientarão as conclusões a que chego em meu voto, atento ao fato, não apenas de o parâmetro de controle ser distinto, como ainda para a circunstância de o próprio dispositivo legal haver sofrido importante alteração com a medida provisória número 497 de 2010, posteriormente convertida na Lei 12.382 de 2011, razão autorizativa ao manejo da presente ação direta. Para além de tal alteração legislativa, ainda há de se destacar o transcurso do tempo entre o julgamento do aludido paradigma e este que se inicia, próximo a 20 anos, e mesmo a sucessão de pronunciamentos e edição de enunciados sumulares, a indicar uma evolução do quadro fático e normativo própria a permitir que avancemos na análise de mérito da controvérsia posta. Então, senhor presidente, quanto ao conhecimento da ação, na esteira do que foi decidido ontem por esse plenário, na ADI 6630, a clara modificação da legislação e a presente ADI combate exatamente o dispositivo legal que foi inserido no artigo 83, eu conheço da ação. Quanto ao mérito, rejeito de plano o alegado vício formal. Observo que essa Corte já decidiu, em 11 de outubro de 2006, no julgamento da ADI 1721, que a conversão de medida provisória em lei torna prejudicado o debate sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade dessa espécie de ato da ordem legislativa. Isto é, o instituto da medida provisória faz parte do processo legislativo, artigo 60, inciso 5 da Constituição, de modo que, conforme fez ver o relator ministro Aires Brito, quem dá a última palavra é o Congresso Nacional, seja para dizer quando uma proposta de ato legislativo se faz oportuna e ou conveniente, seja para dizer quando o conteúdo de tal proposta atende aos interesses e valores da sociedade.
complementa o eminente ministro Aires Brito. Em outras palavras, a conversão de medida provisória em lei significa uma absorção de conteúdo. O conteúdo daquela específica medida provisória que, ao ver do Congresso Nacional, é dotada de mérito suficiente para se tornar o conteúdo de uma nova lei. Mas uma absorção de conteúdo que já pressupõe um juízo afirmativo quanto à conveniência ou oportunidade do que restou, afinal, aprovado. E é nesse juízo preliminar de conveniência ou oportunidade que se dá a própria absorção do originário juízo de urgência e relevância com que trabalhou o presidente da República. É claro que o exame parlamentar quanto ao mérito de uma dada medida provisória pode até não se dar. Basta que os fatos a ela subjacentes não sejam reputados como de urgência e relevância. Não uma coisa ou outra, alternativamente, mas uma coisa e outra, ADI 1721-DF, concomitantemente. A questão preliminar impedia análise da questão de fundo, a teor do parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição. Mas, aprovada que seja a medida quanto ao seu conteúdo, aí o que já se tem é um referendo que tudo incorpora, questão preliminar de urgência e relevância e mais o inteiro mérito do ato referendado, pelo que já não cabe se indicar na presente ADIM a constitucionalidade dos pressupostos de adição de uma medida provisória já convertida em lei formal do Congresso Nacional. Volto eu. Ainda que assim não fosse, é de ressaltar que eventual controle de urgência e relevância do Poder Judiciário só se faz possível em situações excepcionalíssimas, de evidente excesso ou abuso, sob risco de se romper com o princípio da separação dos poderes. Reporto-me, a título ilustrativo, ao que decidido na ADI 5018, pleno ministro Roberto Barroso, julgado em 13 de junho de 2018. De Sua Excelência no item 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente se admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos constitucionais de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja manifesta e evidente. Não vislumbro, por esse ângulo, campo para atuação judicial. É que, da análise da exposição de motivos da medida provisória 497 de 2010, nota-se que a mudança legislativa se deu com vista a harmonizar a legislação previdenciária com a regente dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante a normatização do momento de envio ao Ministério Público da representação fiscal para fins penais. Salientou-se assim que, item 20, o artigo 11 se coloca na linha de harmonização da legislação previdenciária com a legislação dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A proposição sobre representação fiscal para fins penais nos crimes contra a ordem tributária tem por finalidade estabelecer também nos crimes contra a Previdência Social definidos no artigo 68A e 337A do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40, a representação somente seja encaminhada ao Ministério Público, titular da ação penal, depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Item 21. A necessidade de esgotamento das instâncias administrativas para o encaminhamento da representação fiscal para fins penais, além de estar em consonância com o entendimento majoritário da jurisprudência do Poder Judiciário, resulta da Constituição Federal de 1988, que prevê a obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa em processo judicial ou administrativo, cujo contencioso, uma vez instaurado, produz o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário e também ao princípio da legalidade, pelo qual se exige a tipificação da conduta em matéria penal. Retomo eu. Quanto à alegação de afronta à linha B do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal, também não merece prosperar. O dispositivo legal não legislou sobre matéria penal ou processual penal, mas sim determinou aos agentes administrativos o momento em que deverão encaminhar a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público, sem interferência na competência privativa deste para ajuizamento de ação penal em consonância com o decidido na já mencionada DI 1571 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Passo ao exame da apontada inconstitucionalidade material decorrente de pretensa contrariedade do preceito em tela aos artigos 3º, 150, inciso 2, 194, caput, inciso 5 e 195 da Constituição da República, bem como o princípio da proporcionalidade sob a perspectiva
da proteção deficiente. Entendo ser necessário destacar que, muito embora a presente ação direta não cuide de norma voltada para o direito penal ou processual penal, estamos no campo próprio às opções conferidas ao legislador quanto à conformação e ao acoplamento dessas duas faces do Estado democrático de direito. Se, de um lado, o Estado necessita de tributos para fazer frente às prestações sociais dele exigidas, de outro, se vale do monopólio da força coercitiva a título de mecanismo de manutenção da ordem social. Em ambas as esferas, privilegia-se o princípio da legalidade, como forma máxima de garantir à sociedade que o exercício do poder pelo Estado estará submetido ao império da lei. Sob tal ângulo, reputo de todo razoável prestigiar a opção do legislador de condicionar o envio de representação administrativa para fins penais ao término do respectivo processo administrativo, responsável que é para apurar definitivamente a existência ou não de crédito tributário pendente de recolhimento. Dito isso, passo a análise dos argumentos lançados nessa ação. De início, consigno que não concordo com o alegado quanto à suposta violação ao artigo 150, inciso 2 da Constituição. É dizer, não há como afirmar afronta à igualdade, uma vez que não se verifica a concessão de vantagem a grupo social em detrimento de outros. A bem da verdade, a inovação legislativa, ora, em análise, vem a conferir linearidade ao procedimento administrativo, ao estender aos crimes de apropriação indébita e sonegação previdenciária idêntica solução já prevista para os demais delitos contra a ordem tributária. Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente considerado que as contribuições devidas à Previdência Social também possuem natureza tributária. RE 556664, plenário ministro Gilmar Mendes, 2008, não havendo razão para prever distinções. A medida ora impugnada, A mais V, aplica-se a todos aqueles que venham a buscar, na esfera administrativa, a solução voltada à exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Não vislumbro, ainda, nenhum tratamento odioso, tendo em conta a razoabilidade de aguardar-se a conclusão do procedimento administrativo antes de o agente público responsável pelo crédito encaminhar a representação para fins penais. Além de o expediente já ter sido apreciado por esta Corte no bojo da ADI 1571, revela certa prudência no tratamento penal da questão, na medida em que evita acionamento indevido da persecução criminal por fato pendente de juízo final na esfera administrativa. Juízo esse que pode até mesmo vir a assentar a extinção do crédito tributário por força do artigo 156, inciso 9 do Código Tributário Nacional. Por idêntica razão, não há como falar que a providência representaria risco à manutenção do Estado Social, implicando infringência aos artigos 3º, 194, parágrafo único, inciso 5 e 195 da Constituição. Não extraio desses dispositivos o alcance pretendido pela requerente. Não obstante, reconheça na solidariedade fiscal, importante premissa sobre a qual se funda nossa comunidade política, não vejo em que medida condicionar o envio da representação fiscal ao exaurimento do processo administrativo de constituição do crédito tributário possa implicar, per si, contrariedade a tal diretriz. Ora, para além da economicidade envolvida, a norma em questão privilegia o exercício da ampla defesa e do contraditório no campo fiscal, além de permitir que a solidariedade tributária ocorra dentro das balizas das garantias fundamentais do contribuinte. Como dizer que a violência ao dever fundamental de contribuir se ainda pendente o crédito de constituição definitiva? Importaria, no mínimo, esperar que a Previdência pudesse se valer de cobrança que eventualmente se mostre indevida, o que, a meu juízo, representaria contrassenso em relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Defender a possibilidade de a administração tributária, de antemão, precipitar-se para acionar a faceta punitiva do Estado, sem aguardar a constituição definitiva do crédito tributário, representa o risco de mover a máquina estatal por situação que possa se mostrar completamente excluída do fato típico. Nesse sentido, cabe rememorar o que é decidido na ADI 4974, ministra Rosa Weber, quando esta Corte afirmou a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 337-A do Código Penal, no qual prevista a extinção da punibilidade na hipótese em que o agente, espontaneamente, declare e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal.
Na oportunidade, o tribunal, a partir do voto condutor, enfrentou, com base em idêntico parâmetro constitucional, a questão ali posta, para consignar inexistente a suscitada contrariedade à Carta Maior. Eis a síntese do pronunciamento. Constitucional, controle de constitucionalidade, alegação de inconstitucionalidade material do artigo 337-A, caput do Código Penal, crime de sonegação de contribuição previdenciária, por violação dos artigos 3º, 5º, caput, inciso 1, 194, caput, inciso 5 e 195 da Constituição, bem como do princípio da proporcionalidade. Improcedência. Alegação de inconstitucionalidade material por violação dos artigos 3º, 5º, caput, inciso 1, 194, caput, inciso 5 e 195 da Constituição Federal, bem como do princípio da proporcionalidade. Inexistência de afronta aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a extinção da punibilidade em completa harmonia com o ordenamento constitucional brasileiro, com os objetivos fundamentais da República e com a finalidade do direito penal. A norma impugnada não fragiliza o princípio constitucional da igualdade, a ausência de concessão de vantagens a um grupo da sociedade em detrimento de outro, a possibilidade de colaboração espontânea ofertada a todos os sujeitos ativos do crime de sonegação de contribuição previdenciária. A natureza funcional do bem jurídico tutelado pelo artigo 337-A do Código Penal é atingida por meio da incidência do seu parágrafo 1º por via reflexa. A capacidade arrecadadora pode ser plenamente exercida após a declaração, a confissão e a prestação das informações imprescindíveis para o exercício do procedimento fiscal. A norma impugnada prestigia a espontaneidade e a honestidade do agente contribuinte, estimulando no seio social o fortalecimento dos deveres concernentes à cidadania, princípio fundamental da República, por meio de normas despenalizadoras que estimulam a regularidade fiscal e concretizam a eficiência como vetor de atuação do Estado. A manutenção da causa extintiva da punibilidade observa o princípio da proporcionalidade ao se inserir na proibição do excesso. Proporcional, uma vez adequada, necessária e porque atendida proporção entre meio e fim, a diferença legislativa no tratamento da extinção da punibilidade entre o crime de sonegação de contribuição previdenciária e os demais tipos penais elencados pelo requerente na petição inicial da presente ação direta. Pedido de ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente. Digo eu, compreendo que muitas das preocupações ali trazidas se fazem pertinentes no presente caso, razão pelas quais afasto a alegada violação aos artigos 3º, 152, 194 caput, inciso 5 e 195 da Constituição da República. Nem se sustente, por fim, que o reconhecimento quanto ao exaurimento do processo administrativo representaria risco à proteção do bem jurídico tutelado. O próprio artigo 83 da Lei 9.430, de 96, no parágrafo 3º, inserido pela Lei 12.382, de 2011, prescreve não correr a prescrição criminal durante a suspensão da pretensão punitiva. Embora, de uma leitura apressada, se possa relacionar o dispositivo à causa suspensiva estabelecida no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, voltado que é à hipótese de parcelamento, tenho para mim que a medida é em tudo aplicável aos casos em que se questiona, pela via administrativa, a legitimidade do crédito tributário aqui em debate. Digo isso porque o próprio Supremo reconhece há muito que, para os crimes materiais voltados contra a ordem tributária, a contagem do prazo prescricional apenas se inicia na data de constituição definitiva do crédito tributário. Nesse sentido, transcrevo, desde já, a síntese do que decidido no habeas corpus 81.611, ministro Sepúlveda pertence, importante precedente para a solução desta controvérsia. Nele, o tribunal assentou, considerados os delitos de resultado finalístico, a necessidade de se observar o exaurimento de eventual processo administrativo fiscal. 1. Crime material contra a ordem tributária. Lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo. Falta de justa causa para ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. Embora não condicionada à denúncia à representação da autoridade fiscal, falta justa causa para ação penal pela prática do crime tipificado no artigo 1º da Lei 8.137 de 90, que é material ou de resultado, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo.
Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia, princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a ele mesma lhe propicia para questionar perante o fisco a exatidão do lançamento provisório ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. No entanto, enquanto dure por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo. Tal raciocínio tem sido estendido ao fato delituoso sancionado pelo artigo 168-A do Código Penal, objeto desta controvérsia, conforme se extrai da ementa do acórdão formalizado no RHC 132.706, em sede de agravo regimental, o ministro Gilmar Mendes, julgado pela segunda turma em 21 de junho de 2016. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, condenação, reconhecimento da prescrição, impossibilidade, necessidade de esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal e início da contagem do prazo prescricional, não ocorrência da alegada prescrição. Não se observa, assim, nenhum prejuízo para a persecução do fato delituoso e, consequentemente, para a proteção do bem jurídico envolvido, de tal modo que não cabe, em relação ao artigo 83 da Lei 9.430, de 96, com a redação atribuída pela Lei 2.350, de 2010, a pecha de inconstitucionalidade. Passo a análise do pedido subsidiário. Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo requerente, qual seja, de interpretação conforme ao dispositivo para declarar que os delitos formais, sobretudo de apropriação indébita previdenciária, consumam-se independentemente do exaurimento da esfera administrativa, entendo que se faz necessária a melhor reflexão, considerado em especial o campo de atuação próprio ao controle concentrado de constitucionalidade. O tema, conforme exposto na petição inicial e nas diversas manifestações juntadas ao feito, guarda importância singular, inclusive à luz dos inúmeros precedentes desta Corte, tanto no que toca à ADI 1571, como no que diz respeito àqueles que resultaram na elaboração do enunciado 24 da súmula vinculante. Como resultado, embora as discussões sejam distintas, há elementos de contato que merecem análise detida. Sob tal ângulo, volto ao que eu aludi quando do conhecimento da presente ação, para destacar que a mudança legislativa introduzida no artigo 83 da Lei 9.430, de 96, e o avanço do quadro social reabre à Corte a possibilidade de enfrentar a discussão enfrentada na ocasião do julgamento da ADI 1571. Todavia, muito embora assente pelo prosseguimento desta ação, não entendo razões suficientes para rompermos com o que então decidido pela Corte. Tendo em vista a proximidade das condutas tipificadas inseridas no rol do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, com os demais delitos contra a ordem tributária, assim como a própria natureza tributária das contribuições previdenciárias, mantenham as conclusões a que chegou esta egrégia Corte por ocasião do julgamento da ADI 1571. Digo isso, inclusive, por apreço ao princípio da segurança jurídica e privilegiando a linearidade de tratamento jurídico alcançado pela alteração promovida pela Lei 12.350, que em muito prestigiou o precedente da Corte. Reconheço, uma vez mais, que o artigo 83 da Lei 9.430, de 96, pela própria dicção e mesmo pelas razões de decidir adotadas por ocasião do julgamento de mérito da ADI 1571, se limita tão somente a concretizar a diretiva à administração tributária quanto ao momento adequado de envio da representação fiscal para fins penais. Sob esse ângulo, não vejo em que medida poderia haver inconstitucionalidade na opção legislativa de ampliar o alcance da norma tanto aos crimes formais quanto aos delitos de resultado naturalístico. Ainda assim, segundo afirma o requerente, haveria necessidade de delimitar melhor o momento de consumação dos crimes formais, que, em seu entender, englobam o de apropriação indébita previdenciária. Penso, todavia, que o questionamento suscitado nessa ação direta se mostra inapropriado na medida em que revela tentativa de estender a interpretação a dispositivo que não trata exatamente do tema. Daí decorreria não apenas a revisão do que decidido no julgamento da ADI 1571, e do HC 81.611, emprestando-se à presente ação caráter atípico, próprio de embargos de declaração,
mas, eventualmente, também redesenho do alcance que vem sendo conferido ao verbete número 24 da súmula vinculante. Ora, o artigo 83 da Lei 9.430, de 96, seja na redação original, seja na resultante da modificação introduzida pela Lei 2.350, de 2010, não traz o campo hermenêutico contra o qual se insurge a parte requerente. O dispositivo legal aqui impugnado não cuida, por nenhum ângulo, do momento de consumação dos delitos, mas tão só do ponto em que se mostra adequado o envio pela administração tributária da representação fiscal para fins penais. A questão, a mais ver, veio bem delimitada quando do julgamento da medida liminar na ADI 1571, à época, sob a relatoria do eminente ministro Nery da Silveira. Posteriormente, tal juízo preliminar foi confirmado pelo colegiado, agora no bojo do julgamento de mérito. Rememora as razões de decidir ali adotadas a partir do voto condutor proferido pelo ministro Gilmar Mendes. Disse Sua Excelência, cuida-se de alegada inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, sob a alegação de que, ao estatuir que representação fiscal para fins penais relativa aos crimes dos artigos 1º e 2º da Lei 8137 de 90, seria encaminhado ao Ministério Público após proferida a decisão final na esfera administrativa, teria o legislador afrontado o dispositivo 129.1 da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do subprocurador da República, Flávio Giron, devidamente aprovado pelo seu titular, professor Geraldo Brindeiro, também entende que a norma não condicionou, em matéria criminal tributária, a propositura da competente ação pelo Ministério Público à representação que faz menção ao artigo 83, podendo o parquê oferecer denúncia antes mesmo que se conclua na esfera administrativa procedimento administrativo fiscal. A norma contida no artigo 83 tem como destinatário os agentes administrativos fiscais, não afetando em nada a atuação do Ministério Público. Independentemente do encaminhamento da representação fiscal ao Ministério Público, poderá o mesmo adotar a qualquer tempo as medidas necessárias à propositura da ação. Continuo. Naquela ocasião, o Supremo consignou não implicar a norma controversa, em sua redação original, interferência na atuação do Ministério Público, que permaneceria com a atribuição de oferecer denúncia em crimes tributários, caso estivesse em posse dos elementos necessários para tanto. Consideradas essas hipóteses, concluiu dispensável a notícia crimes enviada pela administração tributária, de sorte que o órgão de acusação poderia prosseguir com a persecução penal se fosse capaz de demonstrar a prática delitiva. Não por outra razão, ressaltou-se naquele julgamento, assim como faço neste, que a norma impugnada não é direcionada ao Ministério Público, mas sim aos agentes públicos envolvidos na constituição definitiva do crédito tributário. É bem verdade que, avançando nos debates no julgamento do aludido processo, realizado em conjunto com a HC 81.611, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, o Supremo assentou que, para os crimes de resultado finalístico enunciados no artigo 83 da Lei 9.430, de 96, então impugnado, o término do procedimento administrativo de averiguação do crédito tributário importaria também em necessária justa causa para instauração da apuração penal. Transcrevo no ponto o trecho do voto proferido pelo ministro Sepúlveda Pertence na mencionada DI 1571. O relator, ministro Gilmar Mendes, na linha do acórdão lavrado pelo ministro Nery da Silveira, que indeferiu a liminar, julga improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, por entender que a norma questionada tem como destinatários os agentes administrativos fiscais, não afetando em nada a atuação do Ministério Público, que, independentemente da representação fiscal, poderá adotar a qualquer tempo as medidas necessárias à propositura da ação penal. No voto que proferi no HC 81.611, reafirmei minha adesão no julgamento da cautelar desta DIN, também no sentido de a representação fiscal para fins penais, ordenada à administração fiscal pelo dispositivo atacado, é mera notícia crimes, posto que é obrigatória e não condição necessária da propositura da ação. Portudo, embora conclua com o relator pela improcedência desta ação direta, deixo claro que não subscrevo o parecer da PGR, transcrito em seu voto, no ponto onde sustenta que a instauração da ação penal por crime contra a ordem tributária não depende da conclusão do procedimento administrativo fiscal para apuração do débito. Para mim, do que a denúncia não depende é da comunicação
dita representação fiscal da autoridade administrativa, podendo oferecê-la a qualquer tempo, se, por outros meios, tem conhecimento do lançamento definitivo. Entendo que as colocações bem lançadas pelo ministro Sepúlveda Pertence, que vieram a ser contempladas na emenda do acórdão da ADI 1571, se dirigem exclusivamente aos crimes materiais então prescritos no artigo 83 da Lei 9.430 de 96, na sua redação original. Tanto é assim que, no exame do HC 81.611, o eminente ministro claramente procedeu à distinção entre os crimes materiais e formais tratados na Lei 8.137 de 90. É ver. A resposta há de partir da distinção, à luz da lei penal incriminatória, se cuida de crime material, de dano ou resultado, ou de crime formal ou de mera conduta. O voto do ministro Nery, no HC 77002, parece endossar o parecer então oferecido pela Procuradoria-Geral, a teor do qual os crimes previstos na Lei 8.137, em particular, aqueles capitulados nos artigos 1º e 2º, são formais, ou seja, não se exige a produção de um resultado para sua consumação, para concluir daí que não fica impedido o Ministério Público de instaurar ação penal, apesar de ainda pendente o procedimento administrativo. O silogismo formalmente correto perde-se, contudo, data vênia, pela errônea da premissa menor. No artigo 2º da Lei 8.137, sim, os tipos são de mera conduta. Quanto ao artigo 1º, no entanto, engana-se a Procuradoria, provavelmente porque as ações e omissões previstas nos seus diversos incisos são descritas em termos similares aos tipos dos crimes contra a fé pública do Código Penal Comum. Os últimos, no entanto, os crimes de falsidade material ou ideológica, segundo a lei comum, são realmente tipos formais, a cuja concretização bastam a conduta e a potencialidade danosa, não reclamando a efetivação do prejuízo alheio possível. Diversa a estrutura do delito incriminado no artigo 1º. É modalidade clara de tipo misto alternativo, porém de resultado. É dizer, qualquer uma das condutas comissivas ou omissivas descritas nos diversos incisos serve a aperfeiçoar o crime, mas não basta a sua consumação, para a qual não se prescinde de que, de uma ou mais delas, resulte a supressão ou redução do tributo devido. O entendimento consubstanciado no citado habeas corpus imputa, portanto, o término do processo administrativo fiscal enquanto condição de procedibilidade, tão somente aos crimes materiais, diferenciando de forma inequívoca as situações e limitando o alcance do entendimento. É o que se observa, oportuno mencionar, do que decidido pelo plenário deste tribunal em momento posterior ao citado precedente, quando do julgamento dos embargos de declaração no RHC 90.532, ministro Joaquim Barbosa, na sessão de 23 de setembro de 2009. Apenas um trecho para rememorar o que ali foi dito. O tipo penal previsto no artigo 2º, inciso 1, da Lei 8.137/90, é crime formal e, portanto, independe da consumação do resultado naturalístico correspondente à aferição de vantagem ilícita em desfavor do fisco, bastando a omissão de informações ou a prestação de declaração falsa, não demandando a efetiva percepção material do ardil aplicado. Em linha similar, caminha o Superior Tribunal de Justiça, no que também afasta a exigibilidade da constituição definitiva do crédito tributário para a configuração de crimes tidos por formais. O crime do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137/90 é de natureza formal e prescinde da constituição definitiva do crédito tributário para a sua configuração. Não incidência da súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, agravo regimental no ARESP 1.121.680 Goiás, relatoria do ministro Rogério Schietti, outros nesse mesmo sentido da lavra do ministro Ribeiro Dantas e da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ora, esse o quadro, surge imprópria atribuição da pecha de inconstitucional à norma impugnada sem que se rompa com os fundamentos que conduziram a Corte à conclusão pela rigidez do artigo 83 da Lei 9.430 de 96 na sua redação original. Embora considere haver mérito na discussão e, de fato, não extraia dos precedentes colacionados alcance genérico a conferir, enquanto condição de procedibilidade também para os crimes formais, o término do processo administrativo, compreendo ser a questão irrelevante na presente ação direta para efeito de assentar pretensa inconstitucionalidade do dispositivo em análise ou mesmo de emprestar a ele a interpretação conforme pretendida. É que, como já afirmei,
O artigo 83 da Lei 9.430 de 96 não cuida propriamente de nenhuma condição de procedibilidade para a persecução penal, não se extraindo de tal dispositivo qualquer diretiva voltada a tanto. Assim, ainda no que toca ao pedido subsidiário, mostra-se, ao meu sentir, inapropriada a discussão sobre a natureza dos delitos envolvidos, em especial no que voltada a atribuir pecha de inconstitucional a uma clara opção política do legislador que nada versa sobre a questão. É de se ressaltar, aliás, que referida classificação em delito de natureza formal ou delito de índole material poderia muito bem ser objeto de alteração normativa promovida pelo legislador, sem que isso atraísse, a priori, contrariedade direta ao texto constitucional. Ocorre que, uma vez mais, não cuida o dispositivo controverso do momento de consumação do delito. No mais, não posso deixar de observar que os tribunais pátrios têm tratado da questão de forma casuística, à luz da orientação formulada por essa Corte. É dizer, levando em conta as particularidades do caso concreto, tem-se verificado, em nome da prudência que o tema merece, em quais hipóteses, mesmo diante de crimes comumente tratados como formais, se faz necessário aguardar a conclusão do procedimento administrativo tributário. O ponto é importante na medida em que entendo ser demais afastar, em sede abstrata e na linha do que pretendido pela Procuradoria-Geral da República, alcance interpretativo para este ou aquele tipo penal, por via transversa, cuja controvérsia apresenta forte conexão com os elementos fáticos de cada caso concreto. Digo isso em especial por se voltar ao pedido da requerente, artigo 168-A do Código Penal, cuja própria natureza, se formal ou material, é objeto de intensos debates nos campos doutrinário e jurisprudencial, contando, no mínimo, com sinalização em sentido contrário ao que por ela defendido. Menciono no ponto precedentes desta Corte e do STJ em relação à matéria. A apropriação indébita disciplinada no artigo 168-A do Código Penal consubstancia crime omissivo material e não simplesmente formal. Inquérito 2537, em sede de agravo regimental, plenário ministro Marco Aurélio, julgado em 10 de março de 2008. No mesmo sentido, HC 92002, segunda turma, ministro Celso de Mello, julgado em 10 de junho de 2008. Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, récimo 1.850.249, em sede de agravo regimental, sexta turma, ministro Rogério Schietti. E colaciono vários precedentes nesse mesmo sentido. Trata-se de entendimento, inclusive, perfilhado pelo próprio Ministério Público Federal, tanto que, por meio da sua segunda Câmara, proferiu o enunciado número 79, a orientar a atuação dos procuradores quanto ao alcance, pelo verbete simulado supremo, dos crimes de apropriação indébita previdenciária, Código Penal, artigo 168-A, ou de sonegação de contribuição previdenciária, Código Penal 337-A. Eis o teor do aludido enunciado. Considerando os efeitos da súmula vinculante número 24 do STF, em regra, o oferecimento de denúncia por crimes contra a ordem tributária, de apropriação indébita previdenciária ou de sonegação de contribuição previdenciária depende do término do procedimento administrativo e da consequente constituição definitiva do crédito tributário, indispensável condição de procedibilidade, reeditado na seção 177 virtual de coordenação de 16 de março de 2020. Assim, se partilho da premissa de que, na hipótese de crime formal contra a ordem tributária, o qual não exige a ocorrência do resultado para a consumação, faz-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para início da persecução penal, também não ignoro que, em determinadas circunstâncias, poderá ser a própria existência de situação configuradora de referida violação objeto de discussão na esfera administrativa e fiscal, pelo que merece atrair a prudência no que concerne à conflagração da persecução penal. Isso porque, não raro, ante as particularidades do caso concreto, observa-se que, apesar de a investigação mencionar a conduta tipificada como crime formal, do debate que se sucede vem a constatação de voltar-se à principal controvérsia a existência propriamente dita do débito tributário. Em hipóteses como essas, a configuração do ilícito penal em referência só se verificará com o fim do exame da questão pela autoridade fazendária. Esse é o quadro recomendável prudência, inclusive como forma de se evitar prematuro ajuizamento de ação penal,
o que não apenas movimentaria de maneira indevida o aparato jurisdicional, como também poderia acarretar a instituição de um meio coercitivo para a cobrança indireta de dívidas fiscais que talvez se revelem indevidas. O direito penal assume o papel de última ratio contra a violação aos bens jurídicos e, muito embora eu reconheça no recolhimento de tributos um dever cívico em benefício de toda a coletividade, não compreendo em que medida a pretensão trazida nesta ação direta se faz voltada a tal objetivo. Estando em dúvida a existência em si do crédito tributário, uma vez que o próprio ente tributante poderá revê-lo na via administrativa, nada mais razoável que a legislação venha conferir certa cautela ao acionamento da esfera penal pela administração tributária. Trata-se de medida que, no mínimo, concretiza um ideal de economia ao agir estatal, a não permitir o encaminhamento da representação pelo agente fiscalizador enquanto não esgotada a esfera de defesa administrativa. Digo isso em atenção aos eventuais reflexos da interpretação conforme buscada, entre os quais a transformação da esfera penal em mecanismo para compelir o indivíduo a arcar com a dívida fiscal que, a par de ser considerada por este indevida, ainda é objeto de questionamento do âmbito administrativo. Não pretendo adentrar cada figura típica listada no artigo 83, para genericamente classificá-la como formal ou material. Conforme consignado, isso caberá ao legislador e ao intérprete da legislação infraconstitucional. Apenas afirmo que, ante a prudência que o tema impõe, não vejo como, em sede abstrata, rever importante garantia direcionada aos indivíduos. É bem verdade que, ante a importância dos bens jurídicos envolvidos, poderia o ordenamento jurídico dar tratamento diverso do que o estendido, ao final, pela Lei 2.350 de 2010. Todavia, não o fez, e não me parece de bom tom reduzir, em sede de controle concentrado, garantias individuais que possam vir a ser legalmente instituídas, principalmente quando envolvida tão indireta contrariedade ao texto constitucional como a aventada na presente ação. Pelo exposto, senhor presidente, conheço da ação, mas julgo improcedentes os pedidos nela formulados para declarar constitucional o artigo 83 da Lei 9.430 de 1996, com a redação dada pela Lei 2.350 de 2010. É como voto. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes. Passo a palavra agora para o ministro André Mendonça para o seu voto. Minha saudação, excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e meus nobres ministros e colegas que compõem também essa sessão, meu registro de cumprimento e saudação ao doutor Aras, que aqui se pronunciou da tribuna, manifestando sua tese, e aos nobres, a nobre advogado e as nobres advogadas que também fizeram uso da tribuna juntamente com o defensor público que o fez de forma virtual. Permitam-me aderir aqui ao relatório trazido por Sua Excelência, ministro Nunes Marques, a quem cumprimento pelo voto de modo especial, e também a tese trazida na questão pertinente ao conhecimento da presente ação, fazendo a distinção, penso que correta, em relação ao julgado na data de ontem. Assim, eu adentro a questão de mérito, uma vez que conhecida, a meu ver, deve ser a ação direta em questão. No que toca aos vícios formais de inconstitucionalidade postos na inicial, entendo que nenhum dos aventados pela Procuradoria-Geral da República me convenceram. A jurisprudência do Supremo, nesse sentido, é assente de que o controle judicial sobre os pressupostos para a edição de medida provisória é limitado, isto é, se justifica a invalidação de uma iniciativa presidencial apenas e tão somente nas hipóteses de evidente abusividade dos critérios de relevância e urgência. Entendo que, no presente caso, o senhor presidente da República exerceu a discricionariedade política dentro dos limites da Constituição. Assim, eu faço uma referência a julgados desta Corte nesse sentido, os quais, por economia de tempo,
eu farei apenas a juntada, deixarei de lê-lo neste momento. Ainda não vislumbro a ausência de liame temático entre a harmonização de procedimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e o restante do objeto da medida provisória em tela, pois esta medida provisória versa sobre renúncias de receita em matéria de contribuições sociais. Trata-se justamente do alvo da proteção dos tipos penais da apropriação indébita previdenciária e da sonegação previdenciária. Logo, mesmo para fins da expressão legislação específica prevista no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, o diploma ora atacado, no meu sentir, se mostra rígido. Já no que toca à alegação de que a MP terminaria por dispor sobre temática penal ou processual penal, cumpre observar os argumentos trazidos pelo ilustre advogado-geral da União nos autos, abro aspas. Do mesmo modo, não merece prosperar a irresignação do autor no sentido de que a norma impugnada, por supostamente dispor sobre de matéria penal e processual penal, afrontaria a vedação contida no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Lei Maior. Isso porque, na mesma linha do entendimento manifestado por esse Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1571, observa-se que a norma impugnada disciplina a conduta dos servidores da Secretaria da Receita Federal, no que se refere à remessa de representação fiscal para fins penais ao Ministério Público. Assim, diversamente do sustentado pelo requerente, constata-se que a norma impugnada dispõe sobre matéria administrativa, compatibilizando-se, portanto, com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1b da Lei Maior. Prossigo. De fato, observo que na ADI 1571, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, este plenário compreendeu que a antiga redação do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, não ofendia as atribuições constitucionais do Ministério Público, ou mesmo desvirtuava a natureza da ação penal incondicionada dos delitos fiscais. Isso porque a norma em questão destinava-se aos agentes fazendários, dispondo sobre procedimento administrativo, garantindo a obrigatoriedade da remessa da notícia criminis ao dominus litis, no caso, o Ministério Público. Eis o teor da ementa do supracitado julgado. Aqui, permitam-me também avançar nesse ponto, porque já o fez Sua Excelência o ministro Nunes Marques. E, então, eu passo a um raciocínio que me parece relevante para a análise da questão. Igualmente, me parece ilógico e incoerente assumir aqui, agora, um caráter eminentemente criminal para a representação fiscal para fins penais, em benefício à tese do Ministério Público aqui apresentada. Isso porque essa assunção de que se trata de uma representação ou de uma matéria criminal, nas hipóteses de compartilhamento pela Receita Federal em situações distintas, não foi a tese defendida pelo parquê. Como se verifica no caso do compartilhamento pela Receita Federal de informações sobre operações acobertadas por sigilo fiscal, nos termos do artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição, juntamente com o artigo 198, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Dito de forma mais clara, nas ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859
todas sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, assim como no tema 225 da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Fachin no recurso extraordinário 601.314, o Supremo fixou a compreensão de que o artigo 6º da Lei Complementar 105/2001 não ofende o sigilo na hipótese de haver o traslado ou compartilhamento desse dever de proteção de dados pessoais da esfera bancária para a esfera fiscal, e o fez justamente em função da natureza administrativa daquele procedimento. Portanto, aquele compartilhamento de dados e este não merecem um tratamento distinto e ambos não demandam ou não dependem da interferência do Poder Judiciário, ou seja, e ainda em outros casos se passou a ter o entendimento de que não haveria a necessidade de intervenção judicial em hipótese de compartilhamento de dados sensíveis, como aquele que se observa na interseção de dados entre instituições financeiras, a administração tributária e o Ministério Público. Procedimento de igual medida foi adotado por esse tribunal na análise do tema 990 da repercussão geral, cujo paradigma é o recurso extraordinário 1.055.941, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Eu cito aqui a tese ou as teses trazidas pelo tribunal como síntese do seu julgamento no caso. 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, em que se define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle judicial. O compartilhamento pela UIF e pela Receita, referido no item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com a garantia do sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Prossigo. Nessa seara, restou claro dos debates a posição majoritária da Corte, no sentido de que a representação fiscal para fins penais da Receita deveria abarcar tanto a íntegra do procedimento administrativo, após a sua conclusão, quanto não limitar-se aos crimes de descaminho, contrabando, contra a ordem tributária ou a previdência social, mas sim abarcar todo e qualquer delito identificado pelo agente fazendário. Em suma, não se pode buscar nesta seara o melhor dos dois mundos para o Ministério Público, tendo a representação fiscal para fins penais natureza ora criminal, ora administrativa, de acordo com a conveniência do titular da ação penal. Posto de forma mais simples, deve a autoridade ministerial explicitar se, ao seu ver, a representação fiscal para fins penais, obrigatoriamente formulada pela Receita Federal, mais se parece aos artigos 17b e 17c da Lei 9613, a Lei de Lavagem, e artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105, ou, de outra parte, ao artigo 5º do mesmo diploma legal, como aqui tem prevalecido na jurisprudência da Corte. Não é dado, porém, a ubiquidade. Fixado o entendimento de que o objeto impugnado veicula norma de teor administrativo, a discussão sobre o caráter formal ou material dos crimes contra a ordem tributária e a previdência social, especialmente a apropriação indébita previdenciária, perde
há razão de ser. Afinal, seria uma contradição em termos afirmar a índole administrativa da norma para, seguidamente, impor um critério da dogmática penal, na disciplina das atividades burocráticas da administração tributária. A esse respeito, na esteira de uma abordagem minimalista já esposada pelo grande ministro Sepúlveda Pertence por ocasião de sua relatoria no habeas corpus 81.611, que fundamentou a edição da súmula vinculante número 24, Sua Excelência assim expressou: não me arrisco no mergulho em águas tão profundas e procelosas que, ademais, não creio essencial a decidir a questão. O último argumento do Ministério Público Federal se refere ao princípio da proporcionalidade na dimensão da proibição deficiente, sobretudo no que diz respeito à proteção do bem jurídico penal tutelado pelo tipo da apropriação indébita previdenciária. Não há dúvidas de que esta Suprema Corte reconhece que referido delito busca salvaguardar a subsistência financeira da Previdência Social. Por sua vez, um bem jurídico de caráter supraindividual, como se depreende dos julgados na ADI 4974, de relatoria da ministra Rosa Weber, e no habeas corpus 102.550, de relatoria do presidente ministro Luiz Fux. Porém, uma vez mais, repisa-se o caráter administrativo do objeto impugnado, ou seja, a meu ver, o dispositivo em comento encontra-se dentro do livre espaço de conformação do Poder Legislativo para dispor sobre os expedientes da Receita Federal. Na verdade, o comando da norma garante que a comunicação do possível delito fiscal ou previdenciário será realizado. Isso não vai deixar de ser feito. Ademais, demonstra-se ser razoável a opção da instância parlamentar que, mesmo nos casos de crimes formais, espere-se a realização do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo tributário federal. Reavivo novamente que, na ADI 1571, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a alegação de que o artigo 83, em discussão, em sua antiga redação, porém, representasse empecilho ao munus constitucional do Ministério Público. Isso porque a instituição essencial ao sistema de justiça não estaria impedida de agir no que concerne a propositura da ação penal. Assim, logicamente, que tomasse conhecimento de atos criminosos na ordem tributária a partir de diversificados outros meios a si disponibilizados. Ademais, o dispositivo não representaria uma condição de procedibilidade para a instauração da ação penal pública. A partir dessas orientações do Supremo Tribunal Federal, penso descaber a alegação de proteção deficiente do bem penal protegido pelo artigo 168-A do Código Penal, até pelo fato de não ser esse o fim almejado pelo legislador ao editar o objeto ora hostilizado, mas sim, simplesmente, regulamentar procedimentos no âmbito da administração pública tributária. Feitas todas essas considerações, concluo que não procedem as alegações de vícios formais ou materiais de inconstitucionalidade levantados pelo autor. Diante do exposto, conheço da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, julgo-a improcedente. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. E, com o seu voto, eu vou suspender essa primeira parte da sessão, quando, então, voltaremos 30 minutos depois, obedecendo o tempo regimental. Só suspensa a sessão.